Bolsonaro já não esperava que o Supremo ia entrar nessa, não, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio. Olha, mais um ponto da novela da pandemia. Nós vamos, até o final desse processo, nós vamos estar na mesma, né? O governo tem uma divergência fundamental com o Supremo, e aí você tem uma diferença entre conteúdo e forma, né? Você pode concordar com o conteúdo, ou seja, que o Brasil deve enrijecer a política de entrada de estrangeiros, não é perfeitamente razoável isso. Hoje, olha, de manhã, até preparando aqui minha fala, eu acabei percorrendo sites de diversos países europeus, analisando critérios, políticas recentes de restrições. Olha, tem uma variedade enorme, mas a maior parte dos países europeus, pela minha percepção, quer dizer, exige passaporte vacinal, exige que as pessoas sejam vacinadas, impõe quarentena de 10 dias em geral, exige testes com 48 horas de antecedência, autorização para realização de testes 1, 2, 3 dias depois da entrada no país. Tem as mais diversas exigências, alguns países muito mais rigorosos, outros mais liberais, né? Então, por exemplo, Suíça, você tem que ter o passaporte completo, reconhecido por agência oficial, etc. Portugal já tem muito menos restrição para a entrada de brasileiros, mas isso varia muito. De maneira geral, é dura, são duras as restrições dos países europeus, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, se estiveste lá recentemente, quer dizer, aqui, quantas pessoas foram para lá, ficaram 15 dias de quarentena antes de entrar nos Estados Unidos, porque então as restrições feitas por países são duras, né? A pergunta é, a quem cabe tomar essa decisão? Não é? A quem cabe tomar essa decisão? Eu até cheguei a fazer numa discussão aí no fim de semana, um exercício típico de professor de filosofia, faz uma inversão. Vamos imaginar o seguinte: a rede, nesse caso, o partido Rede, que pediu, não é, quer dizer, entrou no Supremo com essa ação, pedindo a revisão por parte do Supremo da decisão do governo. Não é? Mas vamos imaginar que a Rede estivesse no governo, que o Randolfo Rodrigues, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues fosse presidente da República, editasse uma medida restritiva exigindo passaporte e algum partido ligado ao grupo aí do presidente Bolsonaro entrasse com uma ação, caísse a ação para o ministro André Mendonça, que desse né, uma decisão monocrática, liminar, favorável à petição desse partido. Né? As pessoas que hoje concordam com a decisão do ministro Barroso concordariam com a decisão do ministro André Mendonça nessa outra hipótese, quer dizer, nós concordamos com o procedimento dessa decisão, de fato cabe ao ministro Barroso fazer uma interpretação dessa norma da Anvisa, da maneira como ele fez, impor essa exigência, ou a interpretação que o governo deu à recomendação da Anvisa. A recomendação da Anvisa, vamos lembrar, ela colocava uma alternativa, né? A alternativa é a apresentação do passaporte, da vacina ou a quarentena, né, o período de quarentena. Tá? O governo interpretou isso de maneira mais liberal, digamos assim, né? E o ministro Barroso disse, não, a quarentena só vale em situações excepcionais, quando não há disponibilidade de vacina no país de origem, ou por alguma determinação médica, né, o paciente não pode tomar vacina. Então, são situações muito específicas. Foi uma interpretação do ministro Barroso, o governo tem outra, não é? Vai ao pleno virtual do Supremo essa semana, pode até terminar no plenário presencial do Supremo, mas o Supremo entra dia 17 agora em recesso, dificilmente isso vai acontecer, não é? E cá entre nós, se é para tomar medida de exigência de passaporte, tem que ser uma medida imediata, não é? Então, quer dizer, é uma discussão infinita e interminável. Eu, olha, assisti os mais diversos argumentos no final de semana, me impressionaram um pouco, né? Porque boa parte das pessoas que é contrária a essa posição do ministro Barroso argumenta que é um problema de liberdade individual, que as pessoas têm que tomar essa decisão a partir da sua consciência, de que fere um direito fundamental de ir e vir, etc. Eu acho esses argumentos um pouco fracos. Nós estamos diante de uma epidemia, tem um risco de contaminação, cabe à autoridade pública proteger os cidadãos, né? Eventualmente o Brasil devia ter feito isso lá no início da pandemia, nós não teríamos chegado a esse mais de 600 mil mortos, não é uma especulação. Há uma discussão também sobre a eficácia dos passaportes de vacina, à medida que pessoas que foram vacinadas também podem transmitir o vírus, né? Então tem um monte de discussões, eu acho que não são discussões conclusivas, né? Então eu fico com a seguinte proposição aqui, não sei se vocês vão concordar comigo.
Eu acho que no conteúdo é plenamente justificável a decisão do ministro Barroso. Na forma, eu acho que a gente tem que lamentar que o país chegou nesse nível de divergência institucional e o Supremo acabe, digamos assim, tomando decisões de natureza de política sanitária que deveriam ser tomadas pelo Executivo. E o Chile era aquilo que o Cláudio Humberto sempre fala pra gente, né? O acesso que o Partido Rede Sustentabilidade tem ao Supremo Tribunal Federal é incrível, mas deve ter um enorme departamento jurídico esse partido, né, Cláudio? A impressão que eu tenho, eu não sei se o Chile concorda ou em algum momento chegou a desconfiar disso, mas tem ali uma aliança, né? Tácita, no mínimo uma aliança tácita ali, né? Porque assim, o Rede, ou pelo menos o advogado do Rede, não tem estrutura para, né, gigantesca, é claro que não, né? Mas assim, o advogado do Rede, o Rede é um partido de uma deputada, que é líder dela mesma, né? Tem uma líder do Rede, mas só tem ela, né, de deputada. É um partido minúsculo, um partido que foi derrotado largamente nas eleições passadas, né? E, no entanto, tem essa incrível sensibilidade de apresentar, entrar com ações no Supremo Tribunal Federal sobre temas que os ministros do Supremo estão loucos para decidir. Absolutamente alucinados para decidir sobre aquilo, para interferir mais uma vez nas atribuições que são do Poder Executivo, do Poder Legislativo, etc. Tem essa coisa curiosa aí que eu não saberia explicar, né? Certa vez eu até perguntei sobre isso aqui durante uma entrevista que fizemos com o ministro Gilmar Mendes, e ele levou a pergunta para o plenário do Supremo. Ele disse, lá na Rádio Bandeirantes, Cláudio Humberto me fez essa pergunta, não sei o quê. Ora, isso só pode ser em razão do grande talento jurídico da assessoria do Rede. Foi essa a explicação que ele deu. Mas o fato é que é estranho mesmo, né? Agora, como o Schiller diz, o mais lamentável disso tudo é isso, é o fato de que o Supremo Tribunal Federal se sinta obrigado, entre aspas, ainda que, né, eu acho que não foi isso, eu acho que tem ali uma situação de poder mesmo, né, de demonstrar reiteradamente quem é que manda neste país de fato, mas, enfim, é lamentável que uma decisão como essa não tenha sido adotada pelo presidente da República ou pelo Ministério da Saúde, e em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, sei lá, Justiça também, né, em razão da Polícia Federal. É uma decisão que deveria já ter sido adotada, no mínimo, em nome do princípio universal da reciprocidade, né? Nós tratamos os nacionais de determinado país do mesmo modo que o governo daquele país trata os nossos nacionais. É exatamente isso. Se é exigido dos brasileiros passaporte de vacina, comprovante de vacina para entrar em qualquer país do mundo, então o Brasil tem que fazer a mesma exigência. No mínimo, em nome da sua própria dignidade, para não contar na coisa mais importante, que é a questão sanitária. Concordo inteiramente, Cláudio. Eu acho que é o momento de endurecer com esse processo de entrada, não é? E é contrapartida, eu acho que existe uma segurança na população. Essa pandemia é um pesadelo, nós passamos pela primeira onda, pela segunda onda, agora a gente chegou numa situação de maior estabilidade, UTIs mais descongestionadas no país. Agora, na medida que você tem esse fantasma da Omicron, né, dessa nova cepa, e já há casos registrados no Brasil, é óbvio que o país tem que se proteger, não é? Então, era desejável que a autoridade sanitária tomasse essa decisão, não é? Então, o que eu lamento, quer dizer, é que isso seja feito dessa maneira. Eu quero dizer que não tem saída esse problema, esse processo, porque nós vamos assim até o final da pandemia. Sobre a questão da judicialização, Cláudio, só uma observação, né? Quando o ministro Toffoli tomou posse no Supremo, ele prometeu diminuir a judicialização. Quando o ministro Fux assumiu, fez um discurso dizendo que o Supremo não deveria se envolver nas questões de governo, cada um no seu quadrado, etc. Bom, todo mundo que a gente conversa defende a tese, concorda que há uma judicialização excessiva, que o Supremo... Agora, na prática, o poder é tentador, não é? O poder é tentador. Então, um partido que tem um deputado vai ao Supremo e tem muito mais poder do que 513 deputados, não é? Outra observação, eu li a decisão do ministro Barroso, a mim parece também muito subjetivada a decisão. Por exemplo, ele fala que ainda restam
negacionismos, negacionistas, né? Eu acho que ele deveria especificar melhor o que é isso exatamente. São pessoas de outros países que vêm para cá que são negacionistas e não se vacinam? Ou são brasileiros que não querem se vacinar? O índice de vacinação no Brasil é muito alto, né? Ou ele está acusando o governo federal de ser negacionista ao fazer aquela interpretação da nota técnica da Anvisa. Então, eu acho que esse nível de politização, de adjetivação, não é? Esse linguajar de negacionista aqui e ali é um linguajar de redes sociais, é um linguajar do debate político, às vezes, na minha visão, mais rasteiro, não é? Então, ser usado numa decisão técnica de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mim não parece apropriado, que acaba jogando mais lenha numa fogueira cá entre nós, que não deveria nem existir, né? E tende a piorar, viu, Schiller? Ainda mais quando você tem um ministro escolhido aí que participa de culto antes de assumir a cadeira de ministro do Supremo, sai falando à torta e à direita. E o ministro do Supremo precisa ter um pouco de recato, tanto na sua postura das suas ações quanto nas suas decisões, né? As palavras precisam ser escolhidas e ele precisa entender que ele não está ali para exercer um cargo político nem de representação de ninguém. Ele está ali para decidir o que a Constituição diz a respeito de determinados assuntos e não extrapolar esses limites como a gente costuma vivenciar. E tem mais, Pedro Schiller, não é só sobre essa cepa, outras cepas surgirão e é bom que estejamos preparados. Schiller, um abraço para você, até a próxima, hein? Boa semana, grande abraço.